Fala, meu povo, a paz do Senhor, tudo bom? Pois bem, vamos iniciar nossa aula de hoje com a matéria de hermenêutica, tá bom? A partir da nossa página 13, vai nos contar algumas coisas relacionadas sobre a hermenêutica. Nós vamos ter o princípio da hermenêutica, né? Os princípios de como interpretar o texto, né? E nós vamos lá, olha só. Capítulo 1. A história dos princípios hermenêuticos. Definição da história hermenêutica. A diferença entre a história da hermenêutica como a ciência e a história dos princípios hermenêuticos. A primeira teoria começada no ano de 1567 depois de Cristo, quando Flácio Ilírico fez a primeira tentativa de tratado científico de hermenêutica, enquanto que a última teria seu ponto de partida bem no começo da era cristã. Os princípios, a bem da verdade é que, deixa eu só abrir um parêntese aqui, a hermenêutica em si é a arte de interpretar, é a ciência que postula princípios seguros e imutáveis, é a arte porque estabelece regras práticas. Então, dentro do texto bíblico, a hermenêutica vai ser usada para trazer o sentido correto, a interpretação correta do texto. A priori, essa primeira parte aqui, nós vamos ver os princípios, né? Os princípios de como nasceu a hermenêutica. Vê que ela nasce em 1567 a.C. E vai mostrar para nós os princípios de como fazer uma boa hermenêutica, uma boa interpretação do texto. A hermenêutica é usada dentro da língua portuguesa, dentro da linguagem jurídica, dentro da teologia, que traz o sentido literal, a compreensão do texto, pois a Bíblia tem uma voz e assim nós vamos compreender a máxima do texto bíblico para as nossas vidas, trazendo o ensino correto, uma aplicação sadia, uma aplicação correta do texto, e nós vamos nos preparando e aprendendo a como interpretar de forma clara, coesa, o texto bíblico. Os princípios de interpretação, aqui vai dar entre os judeus. Para dar uma visão geral do assunto, apresentaremos uma síntese dos princípios adotados pelos judeus na interpretação da Bíblia. Devemos distinguir as seguintes classes de judeus. Primeiro, nós temos os judeus palestinos. Estes tinham profundo respeito à Bíblia, como a infalível palavra de Deus. Consideravam sagrada até mesmo as letras, e os seus copistas tinham hábitos de contá-las a fim de evitar que algumas se perdessem na transcrição. Era tríplice a divisão das escrituras no seu tempo, e, no entanto, consideravam a lei mais importante do que os profetas e os demais escritos sagrados. Nós vamos ter também, e por isso, a interpretação da lei era o seu grande objetivo. O ponto negativo desta hermenêutica é que ela exalta a lei oral, consistindo de milhares de tradições verbais acumuladas ao longo dos séculos, e desprezava a lei escrita, uma vez que fazia clara distinção entre o mero sentido literal da Bíblia e a exposição exegética. Nós vamos ter os judeus alexandrinos, né? Sua interpretação era mais ou menos determinada pela filosofia de Alexandria. Adotava o princípio fundamental de Platão de que ninguém deve acreditar em algo que seja indigno de Deus, quando encontrava alguma coisa no Velho Testamento e que não concordava com a sua filosofia e que ofendia a sua lógica, recorriam às interpretações alegóricas. Filo foi o grande nome deste método de interpretação entre os judeus e dizia que o sentido literal deve ser excluído quando o que ele afirma é indigno de Deus, quando envolve contradição. Essas regras abriram o caminho a toda espécie de erros de interpretação do texto sagrado entre os judeus alexandrinos. Nós vamos ter os caraítas. Esta seita, denominada por Farrar
os protestantes do judaísmo. Foi fundada por Anand ben Davi, cerca de 800 anos antes de Cristo. Do ponto de vista das suas características fundamentais, pode ser considerada como descendente dos saduceus e representava um protesto contra os rabinismo parcialmente influenciado pelos maomenistas. Vamos ter os judeus cabalistas. O movimento cabalista do século XII era de natureza bem diferente dos até aqui estudados. Representava de fato um reduto absoluto do método de interpretação das escrituras. Admitiam que os assentos da palavra da lei foram entregues a Moisés no Monte Sinai e que o número de letras, cada por si só, a transposição e a substituição tinha poder essencial e sobrenatural. E os judeus espanhóis, do século XII até o século XV, desenvolveu-se um método mais sadio de interpretações entre os judeus da Espanha, quando a exegese da igreja cristã estava periclitante, o conhecimento do hebraico estava quase perdido. Alguns judeus instruídos na Península Pirenaica restauraram a luz ao castiçal, e algumas de suas interpretações ainda hoje são citadas. Os principais exegetas entre eles foram Abraão, Aben Ezra, Salomão, né, Isaac, Jarci David, Isaac Aberbanel e Elias Levita, Nicolas de Lira e Reu Klein, né, receberam grandes ajudas desses eruditas judeus. Isso tudo aqui é que está mostrando para nós como foi iniciado, né, o contexto histórico a forma que a hermenêutica foi tomando forma, né, maneira de assim sendo usada dentro do judaísmo e até mesmo lá na antiga Grécia, como ela influenciou, né, os conhecimentos daquele tempo até chegar no decorrer da nossa história comum. Vamos lá, o capítulo 2. Seria bem rápido para não acelerar muito, não, porque seu livro acaba rapidinho. O capítulo 2 fala das histórias dos princípios hermenêuticos na igreja cristã. O período patrístico, né? No período dos pais da igreja, o desenvolvimento dos princípios hermenêuticos se prende a 3 diferentes centros da vida da igreja. Nós temos a escola de Alexandria, que começou no século antes de Cristo, né? O terceiro século antes de Cristo. A interpretação bíblica foi influenciada especialmente pela escola catequética de Alexandria. Esta cidade era importante centro de estudos e ali a religião judaica e a filosofia grega se encontraram e mutuamente se influenciaram. Então aqui nós temos uma influência muito grande da Grécia, da filosofia daquele tempo, e que influenciou a igreja cristã naqueles períodos para ter uma hermenêutica, né, uma tradução, né, uma maneira de ter o texto na interpretação do texto de forma correta. A filosofia já trazia conceitos, influências, e que a escola de Alexandria influenciou muito naqueles dias. Vamos lá. Aqui ainda tem a filosofia platônica, ainda era corrente ali nas formas do neoplatonismo e do gnosticismo. Né? E não é de admirar que a famosa escola catequética desta cidade se tenha deixado influenciar por esta filosofia, né, popular e se acomoda a ela em sua interpretação bíblica. Né? Nós vamos ter também algumas citações de filósofos, filósofos pagãos, estoicos, há muitos haviam empregado este método de interpretação de Homero e, portanto, indicado o caminho. Filo, que era também de alexandrino,
emprestou a este método o peso de sua autoridade, reduzindo-o a um sistema e aplicando-o até mesmo para as mais simples narrativas, né? Nós vamos ter também aqui o Clemente de Alexandria, foi o primeiro a aplicar o método alegórico na interpretação do Velho Testamento e propôs o princípio de que toda a escritura devia ser entendida alegoricamente, né? E isto era um passo além dos outros intérpretes cristãos e constituía a principal característica da posição de Clemente. Na opinião dele, o sentido literal das escrituras poderia fornecer apenas um tipo de fé elementar, enquanto que o sentido alegórico conduziria ao verdadeiro conhecimento. Nós temos também o outro aqui, Orígenes, discípulo de Clemente, foi além dele tanto em saber como em influência. Foi, sem dúvida, o maior teólogo de seu tempo, mas seu principal mérito reside no trabalho de criticismo textual que realizou e não tanto na interpretação bíblica. Como intérprete, ele ilustrou mais sistemática e extensivamente o tipo alexandrino de exegese. Numa das suas obras, apresenta a pormenorizada teoria de interpretação. O princípio fundamental desta obra é o de que o sentido que o Espírito Santo dá é sempre simples, claro e digno de Deus. Tudo que aparece obscuro, imortal, inconveniente na Bíblia serve simplesmente como incentivo para ultrapassar o sentido literal. Orígenes considerava a Bíblia como meio de salvação do homem, e porque o homem consiste de três partes, corpo, alma e espírito, ele aceitou que a Bíblia tenha uma tríplice significação, né? Sendo ela a literal, a moral e a mística ou alegórica. No entanto, em sua prática exegética, ele quase menosprezou o sentido literal das escrituras e referiu-se raramente ao sentido moral, e constantemente empregou o sentido alegórico, visto que apenas o último produzia conhecimento verdadeiro. Vamos lá. A Escola de Antioquia. A Escola de Antioquia foi provavelmente fundada por Doroteu e Lúcio no fim do século III, se bem que Farrar considere Diodoro o primeiro presbítero de Antioquia e depois de 378. Né? Bispo de Tarso, como o verdadeiro fundador da escola, Diodoro, escreveu um tratado sobre os princípios de interpretação. O seu maior monumento, porém, é constituído de dois ilustres discípulos seus, o Teodoro de Mopsuestia, né, Suestia, e João Crisóstomo, Boca de Ouro. Estes dois homens diferiam grandemente em vários aspectos. Teodoro sustentou um ponto de vista literal a respeito da Bíblia, enquanto que o Crisóstomo, considerado em todas as suas partes como sendo infalível palavra de Deus, e a exegese do primeiro era intelectual e dogmática, e a do último mais espiritual e prática. Um se tornou famoso como crítico e intérprete, o outro, se bem que fosse um exegeta de não menos habilidade, eclipsou todos os seus contemporâneos como orador. Daí porque Teodoro é considerado o exegeta, enquanto que João foi chamado Crisóstomo Boca de Ouro por causa do esplendor da sua eloquência. Eles avançaram no sentido de uma exegese verdadeiramente científica, reconhecendo a necessidade de determinar o sentido original da Bíblia, a fim de fazer dele uso proveitoso. E eles não somente deram grande valor ao sentido literal da Bíblia, mas conscientemente rejeitaram o método alegórico de interpretação. No trabalho de exegese, Teodoro superou Crisóstomo. Tipo ocidental de exegese. Isso tudo é a forma histórica, não vamos viajando nisso. Como apareceu, como surgiu, tá? Para a gente até os dias de hoje. Apareceu no Ocidente um tipo intermediário de exegese.
acolheu alguns elementos da escola alegórica de Alexandria, mas também reconheceu os princípios da escola síria. Seu aspecto mais característico, entretanto, encontra-se no fato de haver acrescentado outro elemento até que então não havia sido considerado a autoridade da tradição e da igreja na interpretação da Bíblia. Atribuiu valor normativo ao ensino da igreja no campo da exegese. Esse tipo de exegese foi representado por Hilário e Ambrósio, mas de modo especial foi Jerônimo e Agostinho. A forma de Jerônimo se baseia mais na tradução da Vulgata do que na sua interpretação da Bíblia, mesmo sendo reconhecedor tanto do hebraico como do grego. Seu trabalho no campo exegético consiste apenas em um grande número de notas linguísticas, históricas e arqueológicas. E Agostinho, diferente de Jerônimo, no fato de o seu conhecimento das línguas originais ser muito deficiente, isso equivale a dizer que fundamentalmente ele não foi um exegeta. No entanto, ele foi um grande na sistematização das verdades bíblicas, contudo, não foi na interpretação das escrituras. Seu princípio hermenêutico, apresentados no trabalho de doutrina cristiana, eram melhores do que a sua exegese. Advogava que um intérprete devia estar preparado para sua tarefa tanto filosófica como crítica e histórica, e devia, acima de tudo, ter amor ao autor. Deu ênfase à necessidade de se considerar o sentido literal e de basear nele o alegórico, mas ao mesmo tempo usou muito livremente a interpretação alegórica. Além do mais, nos casos em que o sentido das escrituras era dúbio, ele deu voz decisiva a que significava uma afirmação compendida, né? Eu acho que compendiada da fé e da igreja. Infelizmente, Agostinho também adotou um quádruplo sentido das escrituras: histórico, etimológico, analógico e alegórico. Foi especialmente nesse sentido que ele influenciou a interpretação da Idade Média. Veja só, olha como foi crescente, né? E a expansão hermenêutica, exegética da palavra de Deus. Como é crucial ter uma boa interpretação do texto. Olha só, vamos viajar na história. Período da Idade Média. Durante a Idade Média, muitos, mesmo dos clérigos, viviam em profunda ignorância da Bíblia. E os que dela conheciam eram somente da Vulgata e através dos escritos dos pais. A Bíblia era considerada um livro cheio de mistérios e que só podia ser entendida misticamente. Neste período, o quádruplo sentido das escrituras, né, literal, tropológico, alegórico e analógico, era geralmente aceito e tornou-se princípio estabelecido de que a interpretação da Bíblia tinha de adaptar-se à tradição da doutrina da Igreja, e considerava-se a mais alta sabedoria reproduzir os ensinos dos pais e descobrir os ensinos da Igreja na Escritura Sagrada. A regra de São Benedito foi prudentemente adotada nos mosteiros e foi decretada que as escrituras deviam ser lidas e como explicação final. A exposição dos pais. Hugo de São Vítor chegou a dizer: aprende primeiro em que deves crer e então vai à Bíblia para encontrar a confirmação. E nos casos em que as interpretações dos pais era diferente, como sempre acontecia, o intérprete estava na obrigação de escolher a última. Nenhum novo princípio hermenêutico surgiu nesse tempo, porque era um caos, um caos teológico. A Idade Média foi um momento negro da igreja na face da terra. Mas, a partir ali do século XVI, com a expansão de Martim Lutero, de outros grandes teólogos, a igreja tomou um rumo mais teológico, uma interpretação
fantástica dos textos bíblicos, John Wesley, John Wilkefield, outros pregadores que surgiram, pastores, teólogos fantásticos que trouxeram para nós um conhecimento bíblico extraordinário. Então, a parte da Idade Média foi negro, né? Porque parece que não teve avanços. Só que surgiram grandes teólogos, como o teólogo Tomás de Aquino, né? Ali no século XIII, final do século XII, século XIII. Teve outros grandes teólogos fantásticos que trouxeram entendimentos à luz da Bíblia Sagrada, né? E tudo isso para mostrar para nós, definir uma interpretação do texto bíblico. Ainda até nos dias atuais nós temos esse déficit de interpretação de texto bíblico dentro da igreja, na atualidade. Mas vamos continuando, olha só. Na página 25 nós vamos ter o período da reforma, que aí é que vem, né, a amplitude, o crescimento das interpretações. Ó. A renascença foi de grande importância para o desenvolvimento de sadios princípios hermenêuticos. É aqui. No século XIV e século XV havia muita ignorância quanto ao conteúdo da Bíblia. Havia doutores em divindade que nunca havia lido a Bíblia toda. E a única forma em que a Bíblia era conhecida era na tradução de Jerônimo. A Renascença chamou a atenção para a necessidade de se recorrer ao original. Né? Reuchlin e Erasmo, chamados os dois olhos da Europa, por sua vez mostraram aos intérpretes da Bíblia que tinham o dever de estudá-las nas línguas em que foi escrita. Além disso, esses dois homens facilitaram grandemente tal estudo. O primeiro, publicando uma gramática e um dicionário da língua hebraica. O último, a primeira edição crítica do Novo Testamento no grego. E o quádruplo sentido da Bíblia foi gradualmente abandonado e se estabeleceu o princípio de que a Bíblia tem apenas um sentido. Né? Os reformadores acreditavam que a Bíblia era inspirada, a palavra de Deus. Eles acreditavam em certos aspectos que revelavam notável liberdade de trato das escrituras, ao mesmo tempo consideravam a Bíblia a mais alta autoridade. Veja que na Idade Média, nos reformadores é que foi sendo de fato reformulada a interpretação bíblica. Ela voltou para o eixo, né? Olha só. O caráter essencial de suas exegeses resultou de dois princípios fundamentais, olha só, a escritura e a interpretação da escritura, e que toda compreensão e exposição da escritura esteja de acordo com a analogia da fé. E para eles a analogia da fé é igual à analogia das escrituras, isto é o ensino uniforme das escrituras. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, né, vernáculo. Lutero prestou um grande serviço à nação alemã. Melanchthon, esse nome aqui, irmãos, está aí na página 27, né? Foi a mão direita de Lutero e o seu superior no saber, seu grande talento de extenso conhecimento, inclusive do grego e do hebraico. Veja que a partir dos reformadores, eles vão ter uma preocupação de ir no original do texto, né? Para trazer a compreensão, para nos falar o que realmente o texto está falando para nós. Essa busca de conhecer o grego e o hebraico, e lá na fonte mãe, nas línguas mães, isso fica muito claro para nós que eles vão lá para trazer o conhecimento bíblico claro. Né? Vamos ter Calvino, foi considerado por todos o maior exegeta da Reforma. Suas exposições abrangem quase todos os livros da Bíblia e ainda se reconhece o seu valor. Seus princípios fundamentais foram os adotados por Lutero e Melanchthon, acho que é Melanchthon,
e porém ele os superou pelo fato de haver praticado a sua teoria, e achava que o método alegórico era uma artimanha satânica para obscurecer o sentido das escrituras. Né? Na ramo teu catolicismo romano, eles não progrediram no campo exegético durante a reforma. Claro, não admitiam, né? Não admitiram o direito de juízo privado, segundo o qual a Bíblia deveria ser interpretada em harmonia com a tradição. O Concílio de Trento enfatizou que devia ser mantida a autoridade da tradição eclesiástica e que a mais alta autoridade devia ser atribuída à Vulgata e que é necessário que a interpretação que se dá esteja de acordo com as autoridades da Igreja e o assentimento unânime dos pais. Na ramo T, e onde prevaleceu esses princípios, não houve progresso no campo da exegese. Infelizmente, a Igreja Católica é do mesmo jeito por séculos e séculos. Por isso que não tem crescimento, expansão teológica. Existem bons padres lá que ensinam e conhecem de fato direito à Bíblia Sagrada. Mas, infelizmente, desde lá se estagnaram e não houve uma expansão. Né, existem bons livros de interpretações, mas de lá para cá, infelizmente, o campo teológico no catolicismo romano diminuiu-se muito. Nós vamos ter o período confessional, que é o pós-reforma, né? Após a reforma, teoricamente, os protestantes conservavam os princípios segundo o qual a Escritura interpreta a Escritura. A própria Bíblia tem uma voz e ela fala por si só. Né? Esse período foi de grande controvérsia doutrinária. Os protestantismo, até aqui coeso, começou a dividir em várias facções, enquanto que a exegese se tornou serva da dogmática e se degenerando em mera busca de textos, provas. Estudava-se a escritura apenas buscando apoio às declarações de fé e às confissões da época. Né? É interessante notar que a maior contribuição para a hermenêutica dessa época não é encontrada nas tendências da igreja, mas na literatura dos movimentos da reação contra a mesma, dentre os quais se destacam a literatura dos sansonianos e de consensos e as dos pietistas. Né? Capítulo 3, nós vamos nos caminhando para o final dessa aula, para a gente ter mais matéria também para a gente estudar na aula ao vivo. Uma palavra ao intérprete. A importância do estudo hermenêutico. Aqui, irmãos, infelizmente, nós vivemos um período meio obscuro dentro da igreja. Preguiça de pastores, preguiça de obreiros, preguiça do ciclo de oração, preguiça dos jovens, preguiça das crianças. São poucos os homens, as mulheres de Deus, jovens, adolescentes, crianças, que buscam em ler, em ter conhecimento. Claro que a gente tira um pouco as crianças e os adolescentes, mas jovens e adultos precisam ter esse conhecimento de interpretar a Bíblia Sagrada, principalmente os adultos, que necessitam ter esse conhecimento de interpretar a Bíblia Sagrada, mostrando a realidade, a veracidade que o texto tem, que a Bíblia tem para as nossas vidas. Olha só, o estudo da hermenêutica é muito importante, porque somente o estudo inteligente da Bíblia lhe fornecerá o material de que necessita para a construção de sua teologia. Cada sermão pregado deve repousar em uma sólida fundamentação exegética. Esta é uma das maiores aspirações dos nossos dias, instruindo os jovens da igreja na visitação aos lares, aos ministros, são frequentemente solicitados a interpretar a passagem das Escrituras. Em tais ocasiões, um conhecimento razoável das leis de interpretação será de valor inestimável. Será parte do seu ministério defender a verdade, né? Um apologeta, né? Defendendo a fé dos ataques e altas críticas, né? Mas para poder fazer isso, oficialmente, o ministro deve saber manuseá-la. A hermenêutica e a exegese se relacionam da mesma forma que a teoria se relaciona com a prática. Uma ciência e a outra é arte.
A hermenêutica distingue-se da crítica textual, e a crítica textual, o que é? É um método utilizado para determinar os, os que os manuscritos originais da Bíblia dizem. Né? A crítica textual ela vai lá nos manuscritos originais e vai falar, vai dizer para nós o que realmente está escrito na sua originalidade. Nós vamos ter o dever do expositor, né? O dever do expositor é determinar o desenvolvimento e o verdadeiro sentido dos escritores inspirados, sem acrescentar ou substituir coisa alguma, e sem mudar esse sentido de qualquer forma. Aqui podemos fazer uma comparação entre o trabalho do expositor e do crítico textual. Este procura apresentar não o que alguém pode julgar, o que o escritor inspirado escrevesse, mas simplesmente o que ele realmente escreveu. E assim, mesmo o verdadeiro expositor, tomando as próprias palavras das escrituras, não procura deduzir delas o sentido que deseja em harmonia com os seus preceitos, mas tirar delas as mesmas ideias que o escritor queria exprimir. É bom considerar primeiro as qualificações que o intérprete da Bíblia deve ter. Inclui elevadas qualidades morais e intelectuais, bem como variados e extensos conhecimentos. Beleza? Olha só, a principal qualidade do intérprete. Ele precisa ter, né, um supremo amor à verdade. Uma vez que ter convicção geral e reconhecer a importância de expor a verdade não será suficiente para guardá-la das influências sedutoras que o cercam. Embora seja um cristão sincero, ele pode ser iludido pelos seus preconceitos, ou pelas suas relações partidárias. Né? O intérprete precisa ter sempre viva a convicção de valor de todas as verdades bíblicas que Deus revelou para a santificação e a salvação dos homens, e conforme as próprias palavras do Filho de Deus. Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Ele deve meditar nestas palavras do Salvador dia e noite, e até que elas formem parte de sua vida espiritual. Quer dizer, a palavra de Deus ela tem que estar guardada, cravada, fazer parte das nossas vidas 24 horas do nosso dia. Todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Nós precisamos ter uma devocional, um momento de estudo, de compreender a palavra de Deus, aplicar para nossas vidas, para depois aplicar para a vida dos outros. O que está acontecendo hoje é o seguinte: o povo pega para aplicar na vida dos outros, mas não pega para aplicar na sua vida. E aí a igreja vai vivendo de mal a pior. Não mais sadia, não mais viva. Por isso que estamos vivendo um caos dentro da igreja. Homens de Deus só pensando, não posso dizer homem de Deus, né? São homens pensando no seu bel prazer, em ter carro, casa, em ter uma vida maravilhosa na terra, não tendo mais uma santidade, um compromisso, uma fidelidade. É demônio dentro da igreja, e hoje está uma luta para expurgar, para tirar, para libertar, porque o povo não quer mais saber da palavra de Deus e nem saber a veracidade do texto sagrado. Eu sei que o princípio é chato, né, da nossa aula, porque vai falar sobre a história até chegar nos dias atuais, mas quando a igreja tem uma interpretação sadia, compreende o texto sagrado, a vida da igreja fica saudável. Quando o pastor não tem medo de pregar, porque alguns pastores têm medo, ficam dizendo, porque o dízimo dele é alto, é 10, 15 mil reais. Meu irmão, não presta de nada. Dinheiro é dinheiro, ele vai e volta. A luta, a peleja vai e volta. O que nós temos que ter compromisso é de transmitir a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Falta-nos o poder de Deus dentro das nossas vidas, dentro da igreja, por não conhecer a verdade que liberta, por não conhecer e não ter intimidade com Deus. Amém, queridos? Então nós precisamos ter isso em mente. O pregador,
ele precisa estudar, ele precisa se aprofundar na Bíblia Sagrada. E eu digo para vocês, querido, compre livros de interpretação bíblica, livros que vão melhorar o teu conhecimento. Tá olhando aqui para minha biblioteca aqui. É muito pequena ainda para muitos que tem aí, mas que já salva, né, para aprender a mais, salva ali no nosso vício de linguagem, né? Já salva para fazer um bom estudo, uma boa compreensão da Bíblia Sagrada, um estudo simples, uma palavra simples, para que o povo compreenda a veracidade do texto sagrado nas nossas vidas. Precisamos e necessitamos voltar a ter conhecimento bíblico. Bíblico. Nós precisamos ser crentes de novo. Nós precisamos nos aprofundar em Cristo Jesus. Nós precisamos e necessitamos ter uma vida no altar, e a interpretação correta da palavra de Deus traz isso para nossas vidas. Beleza? Olha só, o capítulo 4, ele... Deixa eu ver aqui até onde ele se estende, para a gente não... Ele vai se estender para algumas páginas. Isso. Então, vou iniciá-lo aqui e a gente vai até um pouquinho mais para frente. Então, o contexto, olha só. Alguns princípios bíblicos da interpretação. Agora que nós vamos entrar. Uma razão mais significante para a necessidade de interpretação acha-se natureza da própria Escritura. Historicamente, a Igreja tem compreendido a natureza das Escrituras de maneira muito semelhante à sua compreensão da pessoa de Cristo. A Bíblia é ao mesmo tempo humana e divina, conforme o professor George certa vez expressou. A Bíblia é a palavra de Deus, dada nas palavras de pessoas na história. É esta natureza dupla da Bíblia que exige da nossa parte, na tarefa da interpretação, a compreensão dos pontos a seguir exposto, as luzes da própria Bíblia e o pano de fundo histórico e cultural. A Bíblia foi escrita em um tempo e numa cultura muito diferente da nossa. Isso é fato. Muitos anos, milênios atrás. E 2000 anos para o Novo Testamento, do momento agora para trás, 2000 anos, mais de 2000 anos. Então era uma outra cultura. O Antigo Testamento é um outro tempo. Então, era uma outra cultura, uma outra visão. Né? Mas, quando chega para nós, nessa época, nós temos que aproveitar, mergulhar e procurar ter conhecimento bíblico na mesma. Necessitamos e carecemos nos aprofundar no conhecimento de Cristo, no conhecimento da palavra de Deus, e buscar uma boa interpretação, uma boa compreensão da Bíblia Sagrada. Né? Olha só, como fazer isso? A maioria de nós recorre a comentários e outras ferramentas de ajuda, como ter uma boa interpretação. Esses livros podem nos proporcionar uma visão de pano de fundo cultural, histórico, dos escritos bíblicos. Por exemplo, a Bíblia com frequência descreve o Senhor cavalgando nas nuvens. Um comentário nos diz que os vizinhos de Israel frequentemente pintavam seus deuses, Baal cavalgando numa carruagem para a batalha. Se analisarmos a imagem bíblica à luz do Antigo Oriente Próximo, perceberemos que a nuvem de Deus é uma carruagem, da qual ele se utiliza para a guerra. Vê a interpretação? É simples. Na outra passagem bíblica aqui, no Salmo de número 23, verso 1, conseguimos entender a figura de um pastor sem recorrer ao mundo antigo. Né? Isso aqui é algumas interpretações. Sabemos que faz um pastor, ele protege, guia, toma de conta de suas ovelhas. A resposta é sim e não. Nós, nos tempos bíblicos, os pastores agiam como os pastores dos tempos modernos, de todas essas maneiras. Porém, se não estivermos cônscios do uso da figura do pastor no Antigo Oriente, perderemos um aspecto importante do Salmo. Os reis do Oriente sempre se referiam a si mesmos como pastores do seu povo. Quando lemos Salmo de número 23, à luz do seu
pano de fundo histórico, descobrimos um ensino importante. O Senhor é o pastor real. Isso é várias interpretações. Quando nós vamos saber a cultura, né, como era usado naquela época, vai ficando mais claro para nós. Nós vamos entendendo a veracidade e vai dando uma interpretação boa a respeito da palavra de Deus. Vamos lá. Na página 36, nós vamos ter uma aqui, ó, no último parágrafo. No último parágrafo antes do contexto. Os principais auxílios que se nós deparam na própria Bíblia para sua correta interpretação encontra-se no contexto, no conhecimento do vocabulário do escritor, na observação do vocabulário bíblico, e em geral no paralelismo, em descobrir-se o intuito do escritor e correlação existente em várias passagens. Beleza? Vou deixar para a próxima aula, a partir da página 36. Página 36, o contexto. Beleza, meu povo? Fica na paz, Deus te abençoe. E vamos juntos, hein? Vamos buscar uma interpretação boa da palavra de Deus. Vamos ter fome da Bíblia Sagrada. E vamos ter uma intimidade viva com o Senhor Jesus. Um abraço, Deus te abençoe e tamo junto.